O programa Ponto de Vista, de segunda a sexta, 7h. Termina aqui o seu programa Ponto de Vista. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200. Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe por vontade. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. 9 a cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. Provavelmente 9 dos 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral, sem distinções. Quanto mais a sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Olá, muito bom dia para todos vocês, meus amigos que estão acompanhando a Rádio Mais FM em mais uma edição do programa Anápolis é Notícia, aqui pelos 87,9 e também você já sabe, e caso não saiba, vai saber agora, porque nós também estamos ao vivo pelo Facebook, pela página da Mais FM no Facebook. Você pode nos mandar a sua mensagem, nos mandar a sua opinião, o seu abraço, a sua bronca, debater os assuntos que nós vamos falar por aqui. E hoje nós temos assuntos quentes. Você vai lá na página da Mais FM, dá uma curtida e nós estamos ao vivo com áudio e vídeo. Eu sou o Henrique Morgantini, estou aqui mais uma vez na difícil missão, na hercúlea missão de substituir o doutor Edmar Silva, que em breve estará de volta, que é o titular aqui deste programa. E hoje, para debater os nossos assuntos sobre política, sobre a cidade de Anápolis, estamos aqui com ele. Antônio Gomide. Bom dia, Gomide. Bom dia, Henrique Morgantini, bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM, nossa quinta-feira, se Deus quiser, uma quinta-feira muito produtiva. Muito bem, sob os comandos técnicos aqui do Reginaldo Ribeiro, nós começamos mais esta edição. E a nossa pauta recorrente ao longo da semana nós temos acompanhado, Antônio, que é fazer esse monitoramento em relação à reforma política. E na tarde de ontem, ao longo do dia de ontem, houve mais um desdobramento em relação à avaliação disso no Congresso Nacional, no primeiro momento na Câmara Federal, que foi o desmembramento das votações em relação à reforma política, em relação às alterações para a eleição do ano que vem. E talvez o grande destaque tenha sido a reprovação daquele valor fixo de 0,5% do orçamento, como você já tinha explicado aqui para a gente, que totalizaria aqueles fatídicos 3 bilhões e 600 milhões de reais. Houve uma pequena mudança e já uma sinalização em sintonia com o que a opinião pública já imaginava, né, Antônio? Essa foi uma vitória da opinião pública, né? Quer dizer, os deputados ficaram pressionados e impressionados a população quando viu aquele valor de 3 bilhões e 600 milhões, que seria o valor do fundo eleitoral para o ano que vem.
A população não concordou, os deputados ficaram numa saia justa e o que nós estamos vendo é que eles fizeram um recuo, mas os dois pontos polêmicos, que é o valor do fundo eleitoral e a questão do distritão, esses dois ainda não têm consenso. Quer dizer, estão tentando votar, obviamente essa semana vai passar aí sem qualquer tipo de votação. Ontem avançou alguns pontos nessa reforma famosa chamada regra eleitoral para o ano que vem, que é a definição por algumas comissões, principalmente na questão das coligações, mas que nós podemos falar um pouquinho mais adiante aí. Mas os dois pontos polêmicos, né, que estão sendo debatidos aí já há um mês, que é a questão do valor do fundo eleitoral e o valor do e a situação do distritão, esses dois pontos não têm consenso, né? O valor do fundo eleitoral, que você falou especificamente aí, agora não é mais aquele 0,5% de receita líquida, né, da União, que seria os 3 bilhões, mas agora eles estão colocando que esse valor vai ser definido como em eleições anteriores, ele será definido dentro do próprio orçamento, ou seja, com valores limitados, bem limitados, daquilo que é possível colocar dentro do orçamento da União. Pois é, Antônio, mas dentro dessa comissão mista de orçamento, que deve definir esse valor, né, criar aí uma nova regra, um novo parâmetro para esse valor, essa avaliação ela já não precisa estar atrelada ao limite de uma votação até outubro. Quer dizer, precisa definir as regras até outubro para valer para o ano que vem, né? Até o final de setembro. Mas aí o orçamento pode ser em janeiro, pode ser em dezembro. Porque na verdade o que estava se querendo fazer com esse valor do fundo eleitoral era uma emenda constitucional. Você ia colocar na Constituição algo carimbado. É como se você tivesse, por exemplo, 25% da receita do município vai ser destinado, no mínimo, vai ser destinado para a educação, ou vai ser destinado para a saúde. 15%, quer dizer, o que estava fazendo com o fundo eleitoral era exatamente isso, era vincular, e para isso, vincular o valor ao orçamento, um percentual ao orçamento, teria que fazer uma emenda na Constituição, porque isso não era previsto. Então eles queriam era fazer uma lei específica para isso, e essa lei realmente não colou, né? Então antes de colocar essa proposta, realmente foi uma proposta que inviabilizou todo o debate. Por quê? Porque no momento que nós estamos vivendo, ninguém aceita gastar 3 bilhões e 600 milhões de reais numa campanha eleitoral do ano que vem, numa crise que está se vivendo, uma geração de um desemprego desenfreado que nós temos e uma grave crise política que nós vivemos hoje com o presidente Temer à frente do Palácio do Planalto. Agora, o que está marcado, o que está carimbado nesse processo todo ao longo dessa semana, ficou bastante claro, é que existe uma grande dificuldade para se encontrar um denominador comum em relação a essa questão. Se houve, por exemplo, uma votação maciça de mais de 440 votos pelo fim dessa ideia fixa do 0,5%, como você falou, por um outro lado, a votação do distritão, da regra, de fato, de como fazer a contagem de votos, de como fazer valer o peso desses votos, esse parece estar bem distante, e o fato de estar distante é porque o debate tem um prazo. Tem um prazo, precisa ser votado até o dia 7 de outubro, mas até o dia 7 de outubro é o prazo final. Então, esse debate de consenso precisa ter 2 votações ainda na Câmara Federal, depois de realmente passar uma votação com, no mínimo, 307 votos, né? E também tem que ir para o Senado, que também são 2 turnos. Então, esse debate da forma como será feita a eleição no ano que vem, se é o deputado estadual, o deputado federal, será votado como um voto majoritário, como é feito hoje para o governador, para o senador, né? Os mais votados seriam eleitos, ele realmente não existe um consenso. E quando não existe consenso, para você obter ali 307, 308 votos na Câmara Federal, é muito difícil, né? Então, é por isso que hoje esse debate ele ainda vai se estender um pouco mais, apesar aí de ter esse limite. Agora, os deputados, mais do que ninguém, sabem dos limites. O que eles estão tentando buscar é uma fórmula que possa, de uma forma ou de outra, mantê-los no cargo, né? Aliás, eles, como deputados, querem ser reeleitos. E esse distritão é uma boa fórmula para poder manter aqueles que já estão no poder. Por isso, existe disputa, principalmente dos partidos menores, aqueles que defendem a proporcionalidade como é hoje, onde os valores dos partidos se colocam em evidência e muitas vezes o próprio candidato, o próprio eleitor pode votar também partido, e com o distritão você acaba a possibilidade qualquer de você fortalecer partido. Aí a pessoa, né, aquele que se destaca, que tem voto, é que realmente será eleito. E acaba essa ideia
de que o cidadão pode votar no partido e somar para a somatória da proporcionalidade de quem será eleito. Então, essa regra eleitoral aí, ela ainda existe muito debate e, obviamente, para a regra eleitoral do ano que vem, ainda vai ter muita água aí para passar debaixo da ponte. Pois é, essa era a pergunta derradeira para a gente evoluir na nossa pauta. A expectativa, Antônio, a sua expectativa, a sua avaliação, essa nova regra vai passar ou nós corremos o risco de ter uma outra, talvez uma outra proposta não dê certo, uma terceira via? Mas corre o risco, por exemplo, de nós mantermos o status atual em relação à regra eleitoral para 18? Eu acho aí que o primeiro passo a única coisa que nós estamos vendo mudanças aí são os nomes de partidos. Você viu tantos partidos já estão aparecendo novo que nós não conhecíamos, né? Eles estão tirando o P, né? Então era PMDB, aí o PMDB agora está dizendo que vai falar MDB, né? Aí nós arrumamos um partido que se chama Podemos, né? Aí o outro partido se chama Avante. Quer dizer, isso é o novo, né? Inclusive novo, o partido novo. Pois é, então essa é a inovação que está acontecendo nesse momento, que até então a população não conhecia esses partidos, né? Então estão começando a aparecer os nomes. Mas, na verdade, essa mudança, que pode acontecer até o dia 7 de outubro, eu estou entendendo que ela deve acontecer apenas no fim das coligações, né? Que é aquela questão de que todos concordam que precisa reduzir o número de partidos. Isso é consenso. Ainda não foi votado, mas já foi votado nas comissões e deve ser votado em plenário para o fim das coligações. Ou seja, partido que quer ter os seus candidatos, vão ter candidatos sem juntar um com o outro. Quer dizer, se você quer ter um partido, que você tenha ali as pessoas que se identificam com o programa daquele partido, coloca os nomes e, obviamente, aí vai criar aquela famosa, né, chamada cláusula de desempenho, que é o desempenho de cada partido para que ele possa sobreviver. Porque cada partido, à medida que ele é criado, Henrique, ele tem fundo partidário, ele tem horário de televisão, ele tem horário de rádio, e ele, obviamente, quando chega na eleição, tendo ou não tendo candidato, ele participa desse fundo partidário, ele participa desse horário de TV, e aí ele acaba vendendo esse horário para aquelas siglas maiores que têm dinheiro, inclusive, para comprá-los. Então, é esse o desvio, né? Esse desvio de conduta, de comportamento desses partidos em relação às eleições. Então, por isso, entendo que o fim das coligações deve ser uma novidade para já as eleições do ano que vem, e essa cláusula de desempenho também, o mínimo, pelo menos de 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 9 estados, sendo que em cada estado vai ter 2% dos votos em cada estado. Quer dizer, essa regrinha que ela na cabeça do cidadão comum, ela é difícil de ser compreendida, mas também vai ser uma fórmula de poder ver o desempenho de cada partido para ver se pode participar ou não de buscar aí um fundo partidário, de buscar aí o horário de TV e de rádio, que é o que preocupa muito os partidos políticos. Essa questão específica dos partidos, que, como você já antecipou, deve valer. Mas essa votação que já está em curso, já está mais evoluída, já avançou das comissões e está na Câmara Federal. O Distritão deve sair? Eu entendo que não vai passar. Eu entendo que não. Então vai manter a regra? Da forma que está, eu entendo que vai manter a regra. Tá? Porque não existe realmente esse entendimento majoritário para que ele passe. Eu acho que se passar vai ser batendo na trave e ainda com uma insatisfação muito grande, um debate político que não vai findar. Porque quem perder nessa situação vai ficar fazendo crítica de que estão querendo acabar com os partidos políticos. O que, na cabeça da população, aí sim precisaria fazer uma discussão maior, que é a reforma política no Brasil. Muito bem. Uma outra pauta, também recorrente, também polêmica, mas dessa vez envolvendo o Poder Executivo e as suas decisões em vender o Brasil. O governo federal ontem lançou, anunciou uma intenção de promover até o final de 2018 um leilão de 57 patrimônios, 57 empresas, são empresas, são aeroportos, são autarquias, inclusive, aí tem o tão emblemático, a Casa da Moeda. Quer dizer, há uma intenção clara em se fazer dinheiro, e se fazer dinheiro através da lapidação do patrimônio público brasileiro, né, do patrimônio federal. E algumas, claro, muitas polêmicas, algumas ponderações de lado a lado, mas isso, como nós temos comentado aqui, Antônio, é mais uma estratégia de quem articula esse tipo de ideologia, né, de Estado mínimo e de que é preciso fazer dinheiro vendendo aquilo que o Brasil, ao longo das décadas, construiu.
O nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM, ele entende muito bem que nós já vivemos isso no Brasil, né? É aquela ideia de vamos fazer o bolo, crescer o bolo e um dia nós vamos distribuí-lo. E naquela época, que é exatamente a época da ditadura, nós não vimos esse bolo distribuído para ninguém, né? Quer dizer, quem fez o bolo ficou com o bolo. E a população não tinha sequer direito, né? Nem direito. Até que nós conseguimos aí, através de uma Constituição cidadã, nós colocarmos direitos, né? Estabelecer regras que pudessem, independentemente do poder aquisitivo, o cidadão, o trabalhador, de maneira geral, pudesse ter as suas vantagens, pudesse ter os seus direitos e, obviamente, os seus deveres. Mas é importante nós entendermos que hoje o governo Temer, ele caminha pela mesma regra, pela mesma fórmula que caminhava esses governos que queriam crescer esse bolo. Nós estamos aí vendo o governo Temer vendendo e anunciando, essa semana também, a venda da Eletrobras, que é a geradora de energia do país, né? Inclusive ela é responsável pelas concessões de todos os estados em termos de energia elétrica, que é um bem essencial. Quer dizer, imagine você estar vendendo nesse momento por 20 bilhões, ele só está querendo arrecadar. Nós vimos aí o governo Temer fazendo e reforçando cada vez mais a ideia da terceirização, tirando o direito dos trabalhadores. Nós vimos aí a insistência em mexer na aposentadoria do trabalhador, né? Nós estamos vendo aí o governo do estado, como Goiás, quando vendeu a CELG, né? Então, essas ações são ações de um mesmo projeto. É o governo do PSDB, junto com o presidente Temer, buscando aquilo que é patrimônio nacional, os governadores, aquilo que é patrimônio do Estado, vender para buscar o dinheiro, mas não é para investir em educação, em saúde, em qualidade de vida. É apenas para pagar a conta deles. É isso que é triste. Quem é hoje Michel Temer, presidente? Qual é a credibilidade desse presidente em poder vender uma Eletrobras, que está prestando um serviço desde 1962 no país? Quem é Michel Temer para pegar 50 grandes empreendimentos, né, estatais, que estão hoje na mão de quem construiu isso? Os impostos da população brasileira. Isso aí genuinamente é do povo brasileiro. Quem é esse governo ilegítimo que está aí com denúncias e mais denúncias, que precisou comprar deputados para que não pudesse ser julgado no Supremo Tribunal Federal? Qual é a credibilidade dele em apresentar e vender 50 patrimônios nacionais? Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. Então, nós precisamos realmente ver essas notícias, né? Poder fazer uma análise e que a população possa realmente reagir, porque não é possível que um Congresso, né, uma Câmara Federal, um Senado, ele possa ficar inerte a tudo isso que está acontecendo, como se o ano que vem, depois das eleições, o Brasil fosse mudar, ou fosse mudar como um passo de mágica. Isso não vai acontecer. Então é preciso realmente atitudes dos nossos deputados, dos nossos senadores e também do Poder Judiciário contra essas mazelas do governo Temer. Muito bem, nós vamos dar prosseguimento a esse assunto, porque ainda há outros desdobramentos. Há, por exemplo, o vazamento de uma informação, até então confidencial, envolvendo o ministro dos Transportes e essa possibilidade de privatização dos aeroportos envolvendo a empresa que regula e que administra os aeroportos no Brasil. Mas já você vai saber disso. Vamos para o intervalo, não sem antes dar uma moral aqui para a nossa galera que está nos acompanhando pela internet. Aqui o João Paulo APS manda a mensagem, assim como César Marra. César fala, bom dia, Goiânia está online. Um abraço, então, para ele. Nosso comandante de Marciva, quem sempre acompanhando, conversando com os nossos ouvintes. A dona Sueli está ligada aqui, mandando bom dia. O Mosley manda uma questão aqui sobre transporte público. Vamos falar, Mosley, daqui a pouco, na volta do segundo bloco. A Silvânia também está nos acompanhando. Então, vamos para o intervalo, professor Reginaldo, e nós já voltamos para a segunda parte do Anápolis é Notícia. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade
publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha Mais FM. Atenção empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital. Parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, quadra 9, lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital. Conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Tá na Mais. Tá bom demais! Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do programa Anápolis é Notícia aqui pelo 87,9 FM e também pelo nosso perfil no Facebook, pela Mais FM. Você acompanha lá a transmissão ao vivo com áudio e vídeo. E nós temos também, meu caro Reginaldo, me ajude aqui, nós temos também o aplicativo para Android e para o iOS. Ou seja, se o telefone seu é um iPhone ou se o telefone usa o Android, você pode ir lá buscar na lojinha. É de grátis, meu caro Reginaldo? Tem que pagar? Não tem que pagar nada. Nós queremos que você baixe, você acessa lá e aí você ouve pelo seu celular a programação e claro, acompanha a gente das 8 às 9 comigo, com o Antônio Gomide, com o Reginaldo Ribeiro, e você pode ouvir do seu
celular. Mas voltando, Antônio, nós vamos desdobrar aqui um pouco mais, merece mais atenção e o alerta para o ouvinte em relação a essa situação dessa maratona de privatizações que o ministro Henrique Meirelles e o presidente Michel Temer anunciaram, estão desesperados para fazer. Você fez uma ponderação em relação à época da ditadura e como as coisas funcionavam, a história do bolo, mas é preciso que em tempos mais recentes, né, o governo FHC tentou vender a Petrobras e conseguiu vender uma empresa chamada Vale do Rio Doce. E vendeu por um valor ínfimo e que na época propalou-se como se tivesse sido um grande negócio. E hoje, esta empresa Vale do Rio Doce, que hoje se chama Vale, é uma das gigantes mundiais, o que mostra a potencialidade, a capacidade de realização de negócio, a capacidade de produção que a empresa tinha enquanto estatal e que foi, talvez, estrategicamente sucateado para ser repassado. Estou fazendo esse paralelo porque há várias empresas, entre elas vários aeroportos, e que o governo espera arrecadar com isso 44 bilhões. Se a gente tiver um parâmetro parecido com esse que nós vimos no tempos recentes, deve valer por baixo uns 440 bilhões, que eles estão falando que é 44 bilhões. É uma sanha, né, um desejo de se repassar isso para o capital privado, e é como se o governo agisse contra ele mesmo, contra o próprio povo, não é? Questão de projetos de vida, né? O governo, ele veio para servir as pessoas ou para ser servido? Essa que é a discussão. Porque se for para servir as pessoas, o que a população precisa? Precisa que um prefeito, um governador e um presidente possa dar saúde, educação, qualidade de vida, preservar o meio ambiente, não é isso? Segurança. É isso que a população quer. Se buscar os impostos, se buscar tudo isso que nós temos de produção e devolver isso à população, a população vai ficar satisfeita. Agora, à medida que você tem um governo, primeiro, ele é legítimo, não ter voto para estar lá dentro. Ele quer fazer o quê? No intervalo pequenininho que ele vai ficar no governo, ele quer buscar tudo que ele pode apurar de dinheiro, mas ele não quer nem passar isso para a saúde, não quer devolver isso para a educação, não quer dar isso em segurança e quer acertar a meta fiscal. É essa a conversa do presidente Temer. Então, você vê que não tem nada de um governo para poder servir as pessoas. É por isso que a gente fica aqui em Anápolis alertando para que o nosso prefeito, para o governador também não tenha essa visão de ficar arrecadando dinheiro. Olha, vou aumentar a taxa de lixo. Olha, vou aumentar isso. Olha, vou tirar direito do servidor. Olha, eu vou pegar um parque ambiental e construir lá dentro do parque ambiental. Quer dizer, esse tipo de ação é o início do que nós estamos vendo no governo federal. É por isso que a gente precisa estar muito atento a tudo que nós já conquistamos no dia a dia de prestação de serviço, de melhoria na educação, de avanço em relação ao uniforme das crianças, as construções das creches, os salários dos professores, a construção de UPAs, a construção de parques ambientais. Nós não podemos deixar um governo, seja prefeito, seja governador, dar um passo atrás daquilo que nós já conquistamos. Então, quando a gente vê essa política de privatização, seja do governo federal, seja do governo estadual, essa é a pior para a população, porque está vendendo patrimônio que foi adquirido com os impostos da população. Como é que tem um governador que chega e vende uma selga e fica por isso mesmo? Como é que chega um governador e privatiza e bota a OS dentro da saúde? Como é que bota a organização social dentro da educação e insiste em fazer isso? Então, esse tipo de situação é aquele projeto que não pensa na população, não pensa em inclusão social, não pensa em ter um ProUni, não pensa no estudante que precisa de uma faculdade para poder formar, poder ter uma profissão amanhã, sem precisar pagar uma faculdade, porque ele não tem esse recurso. Né? Agora, o governo tem, ao mesmo tempo que ele acena para a privatização, fala assim, não, nós precisamos fazer ajuste fiscal, ele já acena e diz, para o ano que vem, aquele salário mínimo que já estava colocado no orçamento, nós vamos diminuir R$10 para o salário mínimo. Agora você imagina, vai mexer na vida de todo trabalhador que tem uma carteira assinada, que busca o seu salário mínimo, ele já vai diminuir R$10 para o ano que vem. Os servidores federais já foi anunciado, não vai ter aumento nenhum. Então, quer dizer, ele mexe nas pessoas, mas ao mesmo tempo, quando ele vai mexer com o grande, aonde ele quer fazer leilão,
aí ele é um santo, aí ele é bonzinho, aí ele entrega tudo. Por quê? Porque qualquer dinheiro que ele estiver buscando, aquele dinheiro é para o governo dele, não é para a população. Essa é a diferença. Muito bem, muitas participações, muitas pessoas nos ouvindo, mandando mensagem. A Larissa, bióloga, está nos acompanhando. O Carlinhos Maracanã. Carlinhos, apesar do Maracanã, não é do Maracanã. De onde ele é? É lá do Maracanã, porque ontem o Flamengo acabou... não fale isso não. Sorte um abraço à imensa, à incontável e fantástica nação rubro-negra. O Carlinhos Maracanã, um abraço. Lá do bairro de Lourdes, nosso grande amigo. Carlinhos Maracanã do bairro de Lourdes. A Estela e também a Fátima, servidora municipal, também junto com a gente, a Ludmila Rodrigues. E nós continuamos, porque quando a gente fala em privatização, fala, mas vai melhorar, vai diminuir as contas, vai entrar dinheiro. Será? Uma informação que foi enviada por um ofício pela Infraero para o ministro dos Transportes revela que o leilão dos aeroportos vai custar 3 bilhões extras ao orçamento e vai manter a Infraero no vermelho por 15 anos. A informação é que conceder a iniciativa privada a alguns dos aeroportos lucrativos da Infraero vai gerar gastos extras de mais de 3 bilhões ao governo federal e vai manter a empresa no vermelho por 15 anos com déficit, atenção, de 400 milhões de reais anuais. E essa informação foi obtida com exclusividade pela imprensa brasileira, em especial pelo G1, pelo portal G1, e foi um documento do Antônio Clarence de Oliveira, o diretor da Infraero, para o ministro, fazendo esse alerta. Olha, ministro, esse negócio de achar que vai ser bom para a gente, não vai arrebentar com a Infraero. Ou seja, aí o único argumento possível, Antônio, olha, vai melhorar, vai entrar dinheiro e nós vamos nos livrar de contas, vamos privatizar. O único argumento que tem é esse e é o que cai por terra. Henrique, nós precisamos entender o seguinte, eu tive observando os ministros que estão hoje com o governo Temer, eu gostaria de perguntar aqui na Rádio Mais FM, nosso ouvinte, você lembra de qual nome? Você conhece qual ministro que está nas pastas, por exemplo, importante, seja a pasta do transporte, das cidades? Qual é o nome desses ministros? De onde eles vieram? Qual é a formação desses ministros? A não ser político e poder prestar um serviço para ser a base do governo Temer. Então, quando um cidadão desse entra no ministério e toma medida dizendo, olha, nós vamos vender a Infraero, eu estive observando, você não vê nenhuma convicção, nenhum quadro técnico, você não vê naquela situação onde ele expõe uma defesa da venda da Infraero, uma defesa da venda da Eletrobras, você não vê dados técnicos. Então qualquer pessoa um pouco mais apurada, qualquer professor da universidade, qualquer pessoa que tem um mestrado, qualquer pessoa que tem um doutorado na área, ele derruba esses argumentos do governo Temer. Então, mesmo o pessoal que está dentro da Infraero, que é servidor federal, que já está há muitos governos lá dentro, ele mesmo argumenta e alerta o ministro, porque o ministro, ele entrou há 3 meses atrás e vai sair daqui a 2 meses. Então, ele não tem nenhum compromisso, ele está só dizendo que vai vender a Infraero, é para agradar aquilo que o governo Temer mandou ele fazer. Mas ele não tem nenhum dado técnico, nenhum argumento, onde possa sobrepor os argumentos que realmente as universidades, as pessoas que realmente gostam desse país, as pessoas que se debruçam para poder entender um projeto de inclusão social, que a Infraero, por exemplo, vai dar problema, é para dentro do governo, inclusive. Então, eles mesmos questionam. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali e que já trabalhavam, percebem que essa aqui é apenas um arremedo. Isso aqui que está sendo feito de privatização vai ajudar apenas 4, 5 meses para o governo Temer se sustentar. O dia que ele sair daqui 6 meses, 7 meses, ele vai deixar um estrago muito grande. E esse estrago, muitas vezes, ele é descontado aonde? Nas costas do povo trabalhador. É mais impostos, é mais preço de gasolina aumentando, e aí é diminuir salário mínimo. Ou seja, o que nós precisamos entender é que quem faz essa defesa, entre os próprios ministérios, entre os próprios trabalhadores lá dentro, os servidores, eles têm uma contradição muito grande. Isso é a contradição da Eletrobras também. Esse debate da Eletrobras no início da semana, o ministro chegou ao cúmulo de dizer, olha, nós estamos vendendo a Eletrobras porque agora a possibilidade a médio e a longo prazo é de abaixar a energia elétrica. Aí o cara lá,
peraí, tudo, né? Menos esse tipo de informação, né? Porque isso aí é uma grande enganação. Aí o cara foi provar que, pelo contrário, o que o governo federal hoje subsidia a Eletrobras, a iniciativa privada não vai subsidiar, ou seja, ela vai fazer o contrário. Ela vai precisar pegar e investir o dinheiro naquilo que ela comprou e vai aumentar a energia elétrica para o povo. Então, são informações contraditórias que está dentro do próprio governo, mas que são interesses, obviamente, diferentes. Muito bem, mandar um abraço para a Taine Pina, que está nos acompanhando, a doutora Taine, que está fazendo os procedimentos odontológicos e nos acompanhando aqui na Mais FM. Antônio, vamos falar de Anápolis, porque falar por defesa de patrimônio público, nós tivemos uma semana muito especial de um debate acalorado, provocado na Câmara Municipal, entre os parlamentares da cidade, e que ganhou as redes sociais com muita profusão. E se dá por conta do anúncio, né, da manifestação do Poder Público Municipal, da Prefeitura, do prefeito Roberto Naves, em querer levar para a área do Parque Ipiranga, ali no bairro Jundiaí, 3 secretarias. Foi realizar a construção e reforma de prédios ali, com a desculpa, ou melhor, com a alegação de que são prédios próprios, de fato serão, mas levar para lá uma área residencial, com aquela caixa de rua, ou seja, aquela rua estreitinha daquele bairro, a Secretaria de Educação, de Saúde e tal. Veja como é que é a ironia. Dentro de um parque ambiental, levar a Secretaria de Meio Ambiente para causar um impacto lá de centenas de carros, servidores, naquela área. Os debates ficaram acalorados, mas nas redes sociais o impacto foi muito negativo desse anúncio, dessa tentativa de fazer isso. É preciso convocar a população para o debate, né? Esse é um assunto que nós levantamos ontem na Câmara Municipal, porque é um assunto que está no site da Prefeitura, é uma informação oficial da Prefeitura, onde a Prefeitura pretende construir 3 secretarias no espaço onde era o antigo Clube Ipiranga, ali na sede, né, onde era o antigo Clube Ipiranga. Nós, obviamente, não concordamos. Aquele clube foi adquirido para que pudesse ampliar e fazer um grande projeto para melhorar ainda mais o Parque Ipiranga, dando mais visibilidade ambiental, dando mais qualidade de vida, dando entretenimento e dando um espaço, né, um grande cartão postal cada vez melhor para a nossa cidade. Obviamente, o prefeito, com essa posição que ele coloca no site da Prefeitura, que já anunciou em alguns jornais, como Diário da Manhã, dizendo que vai construir ali e adaptar ali áreas públicas, como a Secretaria de Educação, Saúde e Meio Ambiente, isso, obviamente, nós vamos ter ali um impacto de mobilidade muito grande, a quantidade de carros que nós vamos levar ali para dentro, a quantidade de pessoas, né, especificamente da área administrativa, que não tem nada a ver com parque ambiental, né? E outro, mais do que isso, vamos olhar pelo outro lado. Se já não bastasse que nós precisamos de um grande projeto para melhorar o Parque Ipiranga, que nós temos a área para fazer isso, né, já está adquirida essa área, que é o antigo clube, nós ainda temos outra situação, que a Prefeitura tem uma série de áreas, né, grandes áreas. Caso desse aqui, na antiga Faiana, onde já existe ali a Secretaria de Obras, que possa fazer ali naquela área, se é construção, faça ali quantas secretarias, 6, 7, 10 secretarias, não tem importância, né? Agora, você pegar um parque ambiental, um cartão postal, e colocar dentro desse cartão postal um setor administrativo, levando ali mais 150 carros, dentro de 3 secretarias extremamente volumosas, como é o caso dessas 3 que nós estamos falando, quer dizer, seria uma incoerência muito grande. Agora, ainda não foi construído. A alerta que nós estamos fazendo é para que a gente possa mobilizar a sociedade, possa mobilizar a opinião pública, possamos mobilizar as redes sociais para evitar essa tragédia que o prefeito anuncia. E é com contornos de tragédia que foi tratado o assunto através das redes sociais, os grupos de debate, no WhatsApp, enfim. O anapolino, desde o primeiro momento, já entendeu que já está complicado colocar aquele volume de veículos, de meios de transporte, até de pessoas transitando, que são usuários do parque, né, que são frequentadores daquele espaço. E aí você imagina colocar um volume ainda maior, de uma média de 800, 600 pessoas em 2 turnos, com seus carros, com suas motos, naquele bairro, naquele setor que não tem, repito, o espaço para abrigar. Quer dizer, não há estacionamento,
um bairro extremamente residencial, e você causa o impacto trazendo a parte talvez mais consistente de um centro administrativo. Então, realmente, é algo que é difícil imaginar como é que pode haver tanto planejamento e se chegar a essa conclusão. Nós vamos ao intervalo e voltamos para a terceira e última parte do Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM. Aguenta aí. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Aqui, sua marca aparece mais. Anuncie na Mais FM e tenha o seu produto divulgado em toda a região através das ondas do rádio ou em todo o mundo através da internet. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Atenção, empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, quadra 9, lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Pode ter certeza. Tá na Mais. Tá bom demais. Venha saborear o melhor pastel da cidade e um caldo de cana delicioso. Vários sabores à sua escolha. Anápolis tem essa delícia. E o que é melhor, tem aquele precinho especial para você. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 18 horas e no sábado, das 7 às 11 horas. Caldo de cana e pastelaria Doce Sabor. Anote o endereço. Avenida F, quadra 74, lote 9, bairro JK, Nova Capital, ao lado da transportadora Massute. Precisou de gás? É só chamar Betagás. 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Muito bem, de volta para a terceira e última parte do programa Anápolis é Notícia, aqui pela sua Mais FM. Você que sabe que pode nos acompanhar tanto pelo 87,9 como pela nossa transmissão ao vivo em áudio e vídeo pelo Facebook. E agora, com mais essa novidade, você pode baixar o aplicativo, o app, como você quiser chamar, o programinha que está disponível para o Android e também para a Apple. Né? Lá você vai lá na sua loja de programas, é totalmente grátis, facinho, você coloca a sua senhazinha, bota o dedinho, baixa e pode ouvir o programa onde você estiver no seu aparelho celular e acompanhar toda a programação da Mais FM. E claro, em destaque, o nosso Anápolis é Notícia. Mas, Antônio Gomes, vamos continuar conversando sobre esse episódio, né, sobre esse assunto que tomou conta aí dos debates ontem na Câmara Municipal e também na cidade, através das redes sociais. E agora parece que há uma orquestração de duas situações. A primeira de tentar recrudescer, de tentar recuar a ideia, falando, não, talvez não falamos isso, mas isso aí está no site da Prefeitura, no site oficial já foi mostrado, jornais como o Diário da Manhã, como a Voz de Anápolis, já fizeram reportagens mostrando isso, inclusive com declaração de responsáveis legais que estão à frente aí de setores da gestão municipal.
E há agora um movimento através da imprensa, essa imprensa está mais, digamos, alinhada, em querer defender esta ideia que nem mesmo a base do prefeito conseguiu defender na Câmara ontem, né? O importante é que esse assunto que realmente possa permear a sociedade, né? A cidade de Anápolis, digo, não pode dar um passo atrás daquilo que ela já conquistou. O Parque Ipiranga foi uma conquista da cidade. E nós temos hoje possibilidade de fazer do Parque Ipiranga um parque ainda maior, mais bonito, que possa dar uma representatividade e mais qualidade de vida para toda a população brasileira, para toda a população anapolina. Isso é importante. Importante a gente destacar isso. Porque se nós perdemos aquele espaço ali, onde é hoje a mata, onde é o antigo clube, obviamente nós estamos ali seccionando um projeto. Nós estamos fazendo com que aquilo que se pensou, ou pelo menos adquiriu para poder ampliar, nós estamos acabando com essa ideia, com esse projeto. Então, o primeiro passo é que a população ela realmente tenha a sua opinião, possa se pronunciar e que possamos garantir a não construção dessas alvenarias, desses prédios ali dentro do Parque Ipiranga. Seja onde era o clube, fora do clube, onde é estacionamento, em qualquer lugar. Ali não é área administrativa. A prefeitura não pode construir. Nós vamos lutar para isso. Nós somos soldados, nós queremos, gostamos da cidade de Anápolis, sabemos o que a cidade de Anápolis tem feito nesses últimos anos e nós vamos lutar para que não seja construído, que não seja levado nenhuma área administrativa para dentro do Parque Ipiranga. Seja no clube, seja fora do clube. Ali no Parque Ipiranga não é local de Secretaria de Educação, não é local de Secretaria de Saúde, não é local de Secretaria... Não é local, né? A prefeitura tem muitas áreas que podem ser construídas. Então esse é o primeiro passo. Nós precisamos aqui, através da Rádio Mais FM, fazer um grande trabalho de conscientização, de informação, de debate, né? De escutar as pessoas, que possamos realmente uma ferramenta para não deixar fazer idealizar essa ideia, né? Colocar essa ideia do prefeito na prática dentro daquele parque. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você buscar aquilo que o prefeito tem em mãos, que é a força da imprensa, né? Principalmente aquelas rádios que a prefeitura hoje paga, no sentido de fazer uma defesa sem escutar as pessoas, né? Principalmente nós que falamos na Câmara Municipal, nós pudemos, né? Hoje, por exemplo, eu fui à Rádio Imprensa, né? A Rádio Imprensa nos deu espaço para poder falar. Mas as duas rádios, principalmente a Rádio Manchester e a Rádio São Francisco, são duas rádios que hoje estão literalmente alinhadas com o prefeito. Então, em todas essas duas, nós estamos vendo, sequer fomos ouvidos, né? Sequer pronunciou aquilo que nós falamos na Câmara Municipal ontem. Então, são defesas que são feitas unilaterais, não em defesa da cidade, mas em defesa apenas da administração. Então, é esse o debate que nós queremos fazer, ocupar os espaços das rádios, ocupar o espaço de jornais, ocupar os espaços nas ruas, ocupar os espaços no Ministério Público, ocupar os espaços na Justiça, como nós já fizemos num passado muito recente, para podermos, inclusive, poder construir aquele Parque Ipiranga, onde prefeitos da época já tinham vendido aquela área, já tinham colocado aquela área para o setor imobiliário, para construir prédios ali naquela área, e nós resgatamos aquela área, fomos para a Justiça, mesmo depois do prefeito, naquela época, ter passado um projeto de lei que os vereadores, a grande maioria deles, tinha aprovado, porque o prefeito queria. Nós resgatamos, fomos para a Justiça e ganhamos aquela área, e hoje nós temos aquela área como uma área de preservação ambiental e uma área de um parque ambiental. É esse o papel nosso nesse momento. Vereador, é preciso resgatar também esse momento, porque aquele espaço, é preciso que a gente faça esse resgate, muitos anapolinos podem não se lembrar ou mesmo não saber, que aquele espaço ele já foi alvo de uma contenda, de uma discussão, porque ele deveria hoje ser ali onde você caminha, onde você leva a sua família, leva o seu filho, a sua filha, caminha com o cachorro, faz sua corrida, sua caminhada, usa aquele espaço para relaxar, fazer um piquenique. Aquela área lá, hoje em dia, se dependesse da gestão municipal lá da época, do ano de 2006, 2004, 2005, aquela área hoje deveria ser só ocupada por prédios. Então você imagina aquele espaço lá tomado por edifícios. Era isso que o Parque Ipiranga deveria ser. E é isso que hoje o prefeito Roberto Naves quer transformar
aquela parte que é contígua, que é anexa à área do Parque Ipiranga. Agora, imagina nós criarmos um santuário verde, porque ali é um espaço de preservação, e ocuparmos ali com centenas de carros ao longo do dia, em 2 períodos. É inconcebível. E, Antônio Gomide, é preciso, fundamentalmente, além de fazer o debate político, o debate dentro da Câmara Municipal, é preciso também convocar as pessoas, a hora política já está sendo convocada, a movimentação que aconteceu sobre isso ontem foi muito grande, mas é fundamental a participação e a posição do Ministério Público, em especial da parte que cuida do meio ambiente da cidade, para avaliar esse impacto que vai gerar ali naquela região, em relação não somente ao meio ambiente, porque o meio ambiente não cuida só da preservação, o Ministério Público, mas também cuida do impacto urbano daquele espaço, a questão da mobilidade. O Ministério Público precisa entrar nessa questão, né? O Ministério Público, Poder Judiciário, né? E também cumprimento de leis. Nós temos um plano diretor em vigor na nossa cidade. O plano diretor diz que em qualquer movimentação que você possa fazer dentro de áreas, né, que possa interferir na vida das pessoas, precisa primeiro ter um estudo de impacto ambiental e precisa fazer um estudo em relação ao plano de mobilidade, se é possível aumentar a quantidade de veículos naquela região e se a vizinhança, se os moradores concordam com isso. Então, tudo isso está dentro do plano diretor, que é uma lei municipal. Então, não é apenas falar que tem 3 milhões para se fazer um prédio e falar, olha, além do Parque Ipiranga, porque nós vamos economizar. Isso não é economia. Isso, na verdade, é uma depredação, né? Você entrar dentro do Parque Ipiranga sem cumprir a lei, sem sequer fazer aí uma consulta à população, sem ouvir as pessoas que realmente são usuárias, que é a população anapolina, daquele espaço, ver se eles concordam em poder ou não construir e simplesmente soltar num site da prefeitura, nós pegamos dinheiro, vamos lá construir, porque nós vamos... Isso aí não é pessoas que vão inovar a cidade. Então, aquelas pessoas que vieram para a cidade dizendo que é o novo, que nós vamos começar a pensar em coisas novas, isso aí é um passo atrás. Nós já vimos isso na história de Anápolis. Aliás, nós resgatamos aquele espaço do Parque Ipiranga exatamente nessa conversa. Você sabe qual que era o argumento para se vender lá em 2006 esse Parque Ipiranga? Qual que era a explicação? O argumento era o seguinte: nós vamos vender essa área por 3 milhões, 4 milhões, naquela oportunidade era mais ou menos isso, para poder quitar a folha dos salários dos servidores. Por quê? Porque esse era o argumento forte naquela época, porque aí sim todos iriam receber para tentar ganhar o servidor para o lado do próprio prefeito. Tanto que ele teve a maioria dos votos dentro da Câmara Municipal para poder passar aquele projeto de venda daquela área. Nós só resgatamos na justiça, porque a população se mobilizou, nós mobilizamos enquanto vereador, fomos para a justiça e ganhamos. Então é importante que nesse momento, mesmo com aquelas pessoas que são pagas para poder falar aquilo que o prefeito quer, a população precisa sensibilizar a administração, falar, mobilizar, fazer pronunciamento, falar em rede social, conversar com seus vizinhos, para que isso realmente não aconteça e que amanhã nós não estejamos pagando aí um preço muito alto por essa construção, malfadada construção, que o prefeito está propondo a fazer ali no Parque Ipiranga. Quem nos acompanha aqui, manda mensagem, a Águida Zimmer está aqui, a Nádia Bardi, lá de Caraguatatuba, nos acompanhando, o Zé Justino, o Zé Andrade, a Lilian Carvalho, todos nos mandando aqui mensagens, nos acompanhando, mandando bom dia. O Mostra Alecá tem uma questão que eu tinha falado no início, que é em relação ao transporte público, ele pede a sua ajuda, Antônio Gomide, porque ele diz que no setor dele, o Santos Dumont, não só ele, como todo o pessoal que depende dos horários da Urban, estão sendo prejudicados, porque, segundo ele, o transporte público não está cumprindo com o que mostra, inclusive, nos horários do terminal, com o que é apresentado aí no aplicativo. Enfim, em alguns momentos tem horários de pico lá que fica até 1h30 esperando por ônibus. É possível ajudar a turma lá do Santos Dumont? Só para entender, Mosley, primeiro é importante a participação, acho que obrigado aí pela audiência, e a participação sua é importante porque esse é um trabalho de consciência. Por exemplo, a conscientização nossa hoje, de maneira geral, em relação ao transporte urbano, pensa a empresa que é responsável. Não é. Quem é responsável pelo transporte urbano na nossa cidade é a CMTT. É ela que pode mudar os horários, é ela que fiscaliza os horários, se está em dia, se não está, se nós precisamos aumentar as linhas, precisamos aumentar os horários,
né? Se precisa mais horas no sábado e domingo, se horários mais noturnos, horários no vespertino, quer dizer, então a mudança na CMTT. Então nós estamos dispostos aí a trazer essa informação, vamos cobrar da CMTT e obviamente não sendo cumprido, se tem realmente algo que está atrapalhando a comunidade, precisamos fazer uma representação e a CMTT ela é hoje responsável, na verdade, por todo esse acompanhamento, né, do que as linhas estão prestando serviço à nossa cidade. Então, obrigado aí pela reclamação, né, por aquilo que a sociedade está reclamando aí em relação ao transporte urbano aí no Santos Dumont, mas traga para que a gente possa fazer isso, uma representação junto à CMTT, uma reclamação oficial, né, para que a gente coloque horário certinho, o que é que está acontecendo. Eu tenho certeza que nós teremos aí uma resposta da CMTT o mais rápido. Muito bem, a dona Sueli está aqui falando o seguinte: é terrível essa decisão, essa iniciativa da Prefeitura, porque o Parque Piranga é o único que existe hoje. Segundo ela, já que os outros dois que você criou, Antônio, já não existem mais. Quer dizer, ela está querendo dizer, fazendo referência aí ao Parque da Liberdade, ao Parque da Cidade, que realmente enfrentam um cenário de total abandono. Assim como as áreas públicas da nossa cidade, né? Você vê um Parque Piranga totalmente depredado, né? Você vê um Parque Piranga onde os brinquedos estão todos ali, o escorregador tem dois paus atravessados no escorregador, dizendo, olha, não use não, porque está estragado. Em vez de ir lá e consertar, não, ele coloca lá 2 tábuas atravessadas no escorregador para ninguém subir. O banheiro está com as 2 portas quebradas. Tá? Então, assim, é um absurdo. Eles fizeram um totem ali agora que não sabe nem escrever, nem no local correto sabe escrever. Está tudo torto as letras. É só passar lá, ali no Parque Piranga, onde foi feito do lado do núcleo ambiental, e você olha lá. Que mau gosto, quer dizer, as pessoas elas passam e percebem isso, né? Você tem, a 3 metros da grama, você tem água, e eles não dão conta de pegar aquela água e molhar a grama está seca, está morrendo, qualquer um que chegar ali e jogar um toquinho de cigarro ali, pega fogo naquilo ali, e a água está a 2 metros, a 1,5 metros da grama, a prefeitura não dá conta de pegar a água e colocar na grama para aquele ambiente ficar verde, quer dizer, é um absurdo, isso chama o quê? Descaso. Um parque que está ali, está esperando ter chuva para poder molhar a grama. Quer dizer, que secretaria, que prefeitura, que prefeito é esse que não dá conta de molhar uma grama para botar essa grama verde, está esperando chover? Então é isso que nós estamos falando. O Parque da Cidade está assim, o Parque da Liberdade é assim. Quantas e quantas reclamações nós tivemos da Câmara Municipal e agora em função, com relação à questão de segurança, em relação a tratamento, em relação a cuidado. É isso que nós estamos falando, isso que a dona Sueli está falando aqui é real. Nós estamos falando de Anápolis, dos parques ambientais de Anápolis. Não adianta ter parques ambientais, nós construímos, nós fizemos, idealizamos, foi muito bom, mas se o prefeito não dá conta de cuidar. É isso que nós estamos falando, e quem está ali usando daqueles parques sabe o que nós estamos falando. É preciso destacar, de tudo isso que você comentou, Antônio, você falou sobre algumas realidades do Parque Piranga, que é fácil ser verificadas. Eles tiraram uma ponte lá, que era uma das atrações, a gente fazia fotos, enfim, era uma ponte bonita, dava uma estética interessante, e claro, tinha que cumprir sua função de ligar um ponto a outro. E foi retirada, possivelmente em nome de segurança, em nome de uma reforma ou de algum tipo de manutenção. Mas ela não voltou. A ponte tem uns 2 meses que ela sumiu, ela não voltou. Ou então ela virou a ponte da Mulher Maravilha, aquela ponte invisível, sabe, não? Não tem o jato da mulher que é invisível? Ela tá lá invisível, você bota o pé. Porque mais preocupante ainda, além dela não ter voltado, é porque não há nenhum tipo de sinalização. Se o sujeito passar ali à noite, sua criança vier correndo, ou se chegar perto, não tem nada que impeça. O sujeito vai entrar e vai cair lá. Não vamos longe, não. As praças. Você pega para a Praça Badia Dayer, ali para baixo um pouco do Parque Piranga, que liga ali entre a Avenida Santos Dumont à Avenida Mato Grosso. A Praça Badia Dayer, ela tem 6 meses que eles não dão conta de colocar água para correr naquelas pedras. Está lá, está seco. Eu te pergunto, será que uma prefeitura que arrecada como arrecada, que tem um orçamento em cima de 1 bilhão por ano, aumenta a taxa de serviço de lixo, tem aumentado aí os impostos, tem feito aí um terrorismo fiscal, principalmente na cobrança
colocando, executando as pessoas, dizendo, olha, 60 dias estamos aí fazendo visita, se não der, não vamos colocar o nome do seu no SPC. Essa é a prática hoje da prefeitura. Aí ela arrecada para quê? Se não é para devolver segurança nos parques, se não é para devolver qualidade de vida nos parques, se não é para devolver entretenimento. Então, de que pensar um prefeito se ele não dá conta de tomar conta daquilo que ele tem? Você imagina se ele vai fazer mais coisas? Se ele não dá conta de fazer o que ele tem? Toma conta do... Quer dizer, a 1 metro da grama do Parque Ipiranga, nós temos água em abundância. Será que ele não tem ninguém que possa fazer ali um trabalho, que possa fazer daquele parque algo que as pessoas vão ali, olham e falam, que bonito, que beleza? Ou será que ele está preocupado com outra coisa? Com certeza, com o Parque Ipiranga, com o Parque da Liberdade, com o Parque da Cidade e com as nossas praças, pode ter certeza que ele não está. Um cenário lamentável. Antônio Gomide, nós estamos chegando na reta final do programa, mas eu quero destacar aqui a fala de um senador do PMDB, governador do estado do Paraná por 3 vezes, senador Roberto Requião, que usou, e é muito ativo nas redes sociais, em especial na plataforma do Twitter, e ele usou o Twitter para fazer uma declaração dura, forte. Segundo ele, segundo o senador Roberto Requião, que é do PMDB do Paraná, que é presidente nacional da Frente Ampla Nacionalista, quem comprar empresas públicas que estão sendo privatizadas nesse pacotão aí que o Temer lançou, na atual circunstância, segundo ele, estão praticando crimes de receptação. Ele diz o seguinte, atenção, senhores do mercado, comprar empresas públicas na atual circunstância política do Brasil é crime de receptação, que fique bem claro, diz o senador. É uma declaração forte, mas ele mostra um momento de fragilidade e de, claro, oportunismo de ambas as partes, né? Do presidente Temer em promover uma situação como essa e, claro, do mercado em se interessar por empresas que eles sabem que valem muito mais, né? É claro, né? Eu estou entendendo que ele já está no espírito da população, né? Ou seja, se é para defender a população, se é para prestar serviço à população, nós estamos juntos, né? Mas quem comprar está contra a população, está contra o patrimônio, né? Está contra aqueles que realmente puderam fazer aí do país e na oportunidade de ser autoridade, estão depredando, estão acabando com isso, né? Muito bem. E nós chegamos agora no momento de inspiração para a sua quinta-feira, no momento que nós encerramos o programa, mas não sem antes acompanhar o pensamento do dia, a reflexão, para você se inspirar, para você se motivar ainda mais. O Antônio Gomide sempre tem essa mensagem aí para a gente. Antônio? Vamos lá, o pensamento do dia dessa quinta-feira. Enquanto alguns se esforçam pelas celebridades, eu vou dizer a você, eu continuo me atraindo pelos sem dignidade. Bom dia. Muito bem, muito bom dia. E com essa reflexão nós encerramos mais uma edição do programa Anápolis Notícias com o compromisso de retornar amanhã. Um ótimo dia para você e até lá. Termina aqui o seu programa Anápolis é